Shalom, queridos. Hoje nós vamos quebrar, então, um altar muito comum e que muitas pessoas participam disso na sua vida pregressa. E hoje é um tempo de retificação. E mesmo que não seja você participando, tem que observar sempre como é que foi a história dos teus antepassados, né? Dos teus pais, seja lá quem você conviveu e que teve esse tipo, até a quarta geração. Às vezes, é claro que nós não sabemos de todas as pessoas, mas é importante nós sempre verificarmos. Olha só, o altar que nós vamos quebrar hoje é o altar das orgias sexuais. Então, é um altar, como já falei, muito comum, e eu quero que você tenha aí essa compreensão espiritual. Eu não quero ficar lendo as ordens do protocolo que está aqui no livro. Hoje, no livro é a página 91, tá? Você que tem um livro aí. Mas eu quero ler mais fluido aqui com você, e nós vamos quebrando esse altar, e que você possa ter, então, a página 91. Você possa ter, então, essa desenvoltura aí, essa consciência. Lembre que o Espírito Santo vai trazer memória. Então, quando você põe a pensar sobre essas coisas, quando você começa a orar aqui, focado nesse processo, por isso que é bom orarmos juntos, o Espírito Santo vai trazer. Não vai trazer na minha memória, vai trazer na sua. E aí você vai poder estar colocando, fazendo anotações. Sempre faça a oração com uma caneta no lado, para você anotar o que você lembrar, tá bom? Tem um protocolo prontinho, é muito bom para ler, mas até mesmo no teu protocolo, o livro é teu, se você quiser fazer alguma anotação, eu sugeriria fazer numa folha avulsa, né? Até para que ninguém veja posteriormente, se queira ler teu livro, as tuas anotações. Então, pode fazer mais um altar por dia? Não no mesmo horário, mas pode sim. Eu aconselho no máximo 2, tá? Então, faça no máximo 2, porque você tem que ter, de fato, essa compreensão, e não simplesmente assim, me livrei dos altares. Eu me lembro que uma pessoa chegou para mim e disse assim, identifiquei todos os meus altares, apóstolo. Vi seu livro, identifiquei todos os altares. Assim, quantos deu? E, assim, quase 30, a pessoa falou. Eu, uau. Assim, mas já orei por todos e não funcionou. Eu disse assim, tá, como assim? Orou por todos e não funcionou? Sim, eu fiz essa semana todos eles. Em uma semana, a pessoa orou por quase 30 altares e não funcionou. Eu disse assim, peraí. Primeiro que você levaria 30 dias se tivesse 30 altares para fazer isso. Pelo menos se fizesse todo dia, fazendo até domingo, né? Até sábado, no Shabat, quebrando altar, entrando no domingo. E aí as pessoas dizem, não funcionou. Esse é o detalhe, né? Então faça com coerência, né? Se é possível quebrar 2, quebre 2 altares. Vamos lá então, queridos. Você pode repetir comigo? Pode ler aí também. Justo juiz, venho ao teu tribunal em nome de Yeshua HaMashiach, apresentando o caso do altar das orgias. Reconheço que essa prática desonra o casamento e a pureza sexual. E clamo pela tua justiça, perdão e libertação completa. Amém. Queridos, atendi muitas pessoas, me veio agora na cabeça aqui para lembrar você. Aquele negócio que o pessoal fala, que é swing o nome do... swing. Umas casas que o pessoal vai lá, troca de casais, swing, tudo isso é orgia sexual, meu irmão. Então, eu estou aqui no interior do Rio Grande do Sul, e a cidade vizinha aqui tem esses negócios aí. Misericórdia. Senhor, confesso e renuncio toda a prática de participação em orgias. Renuncio também a busca por prazer egoísta e impuro
em situações de múltiplos parceiros. Toda imoralidade e falta de respeito pelas leis do casamento e da sexualidade. Alguém colocou aqui, ó, estranho, nunca pratiquei, mas essa noite tive sonhos. Então tem coisa na linhagem aí. Ou no parceiro, né? Não sei se é casado, às vezes, porque quando você faz uma só carne, quando você tem um relacionamento com seu esposo, tudo que tem nele vem para você, tudo que tem em você vai para ele. Então, quando acontece essas coisas aí, pode ser influência da linhagem. Não sai agora correndo atrás do teu marido dizendo que o que tu fez, não é o que tu fez. Pode ser que não tenha feito nada assim como você. Mas na linhagem, ou sua ou dele, tem coisas aí. Tem legalidades. Esses sonhos não são qualquer sonhos. E também vai muito do que você assistiu. Se você assistiu filmes nessa área, também já vai pedindo, porque começa pelo olho, né? Começa pelo olho, desce para o coração, e aí materializa o pecado. Pecados geracionais que abriram portas para a prática de orgias em minha linhagem. Clamo pelo sangue de Yeshua para purificar a minha vida e cancelar qualquer acusação contra mim no tribunal celestial. Pelo poder do sangue de Yeshua, renuncio e destruo o altar das orgias. Declaro que toda ligação espiritual com essa prática foi quebrada. Minha sexualidade é preservada para o casamento, conforme o teu plano. Nenhuma influência desse altar terá mais domínio sobre a minha vida. Vamos agora ler as palavras de Deus, que são o nosso embasamento para apresentar a causa no tribunal. Senhor, clamo e me aproprio das suas promessas. 1 Coríntios 6, 18 a 20. Fujam da imoralidade sexual. O corpo de vocês é templo do Espírito Santo. Gálatas 5, 19 e 21. As obras da carne são imoralidade, impureza e libertinagem. Hebreus 13, 4. O matrimônio seja honroso entre todos, e o leito sem mácula. Você percebeu que aqui os versículos estão reduzidos só para o tema específico que nós estamos apresentando. Mas se quisermos ler completo, só usar a Bíblia aí. Declaro que a minha vida sexual será de acordo com o teu plano de santidade. Amém. Senhor, concede-me sabedoria para viver em pureza e santidade, rejeitando toda a prática sexual impura. Buscar um relacionamento e intimidade de acordo com a tua vontade. Justo juiz, peço que liberes um julgamento favorável sobre esse caso.
Que toda a influência das orgias seja removida da minha vida. E que eu experimente uma restauração completa. Obrigado, Senhor, por tua graça e misericórdia. Te louvo por me libertar de toda a prática sexual. Que desonra o teu nome e me restaurar. Em nome de Yeshua HaMashiach, declaro que o altar das orgias foi destruído. Viva em liberdade e santidade, conforme o teu plano. Amém. E amém. Amém, queridos? Olha só como isso é certo. Tem muitos, se você tem um livro, você vai ver que tem muitos altares aí sérios na área da sexualidade. Eu acho que tem alguns gravados já aqui, esses aqui vão ficar gravados também para você, depois disponível. Mas tem alguns que estão aí que eu não vou poder gravar, mas são poderosos. Se aproprie disso. O que Deus faz, né? Deus, ele nos dá uma consciência. E às vezes as pessoas até falam, apóstolo, eu quebrei o altar, mas não senti nada. Querido, você não vai sentir. Deixa eu te dar um exemplo bem básico. Eu creio que como eu, e como... olha, eu tive muito bocejo, a pessoa colocou ali. Talvez pode ser o horário cansado também, não vamos espiritualizar tudo, mas se foi um bocejo atrás do outro que você não conseguia nem pronunciar, pode ser algo espiritual também. Mas eu ia falar aqui, né? Todos nós acordamos e escovamos os dentes. É um exemplo para te ajudar a entender. O que você sente quando escova os dentes? De manhã, de meio-dia e de noite, pelo menos essas 3 vezes. Eu não sinto nada. Às vezes, confesso que eu sinto preguiça, principalmente ao meio-dia e à noite, que é os momentos em que você tem que passar o fio dental, né? Ai, coisa chata. Mas tem que fazer. Alguém já terminou de escovar o dente e saiu chorando, emocionado? Meu Deus, como meu dente ficou limpo. Não. Agora não faz para ver. Não faz para ver, meu irmão. Espera aí. Fica um mês sem fazer. O que vai acontecer? Se tu ficar um mês sem escovar os dentes, vai começar a aparecer tártaro, placa, cárie, dor de dente. Então, nós temos que entender que as coisas espirituais não são para ser sentidas somente. Elas são simplesmente para ser realizadas. E nem tudo aquilo que é benéfico a gente percebe. Mas agora, se tu cuida dos teus dentes, tu vai ter um sorriso bonito. E as pessoas vão ver em você a respeito dos teus dentes. Um exemplo bem simples para você entender. Agora, se você não cuida quando você ri... Eu acho que fica aí para você um exemplo bem simples. Então, agora, quando você não escova os dentes de manhã, você pode não notar, mas a pessoa que está ao seu redor percebe. É que nem aquele negócio do mau hálito. Quem tem, geralmente não sente, mas quem está próximo não suporta. Agora, se você... chega um momento em que você não percebe e os outros estão notando. Mas quando você começar a perceber, e falando aqui nesse exemplo, nessa ilustração do dente, né?
Quando você começar a perceber que o cheiro está ruim, que o dente está feio, já estragou total. Os de fora já estão vendo há muito tempo. O processo de libertação não é um processo dentário. Mas você vai perceber. E a manutenção vai te manter puro, limpo. Amém? Então seja assim. Não seja emocional. O nosso culto é racional. E culto racional não é um culto daquele cara chato que só fica querendo saber tudo. Isso não é racional, isso é chato. Tem gente que pensa, não, eu sou racional. Não, tu não é racional, tu é chato. Racional é que sabe o custo das coisas pelo qual passou. O que é apresentar um culto racional? Um culto racional é quando você sabe o preço que você pagou para apresentar aquilo ali. Ah, mas na cruz já foi... Que história é essa de pagar preço? Jesus já pagou todo o preço na cruz. Então vai nessa, como dizia o jovem, né? Vai nessa vibe aí para você ver onde é que você vai parar. Então, Jesus já pagou tudo e você não precisa fazer esforço nenhum. Não. Quem quiser vir após mim, primeira coisa, negue-se a si mesmo. Isso para mim é esforço. Toma cada dia a sua cruz. Tomar a cruz é morrer todo dia. Também é esforço. E siga-me. Seguir é andar nos mesmos lugares que Yeshua andou. E sabe qual foi o caminho dele? Torá. Amém? Então, diz porque é fácil para mim graça. Amém? O que é entender agora o que é graça? Não é vida mansa. Graça é a capacidade. Vamos dizer assim, qual é que é a graça? A graça, ela manifestou em Yeshua para você conhecer a Torá e poder andar nela, o que antes você não podia. Isso é graça. Graça não é alguém que fez tudo por você. O fato de Yeshua ter morrido pelos nossos pecados na cruz foi a reconexão. Nós somos expulsos do jardim e privados da árvore da vida. Yeshua vem e diz, olha isso. Yeshua vem, nos coloca de volta a ser participantes disso. E Apocalipse diz, quem vencer terá o direito de comer do fruto da árvore da vida. Agora tem que vencer. Leia as promessas de Apocalipse para o vencedor. Quem vence é porque tem que lutar alguma coisa. Yeshua venceu, mas não lutou? Ele venceu por mim. Sim, ele venceu por você aquilo que você não podia vencer. Por exemplo, nenhum de nós poderia dar a vida para a remissão de pecados do mundo. Isso ele fez por você. Mas agora, obedecer a Torá, negar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo, isso é com você. Amém, queridos? Pai, muito obrigado por esse tempo, obrigado pela vida dos meus irmãos, obrigado pela libertação que vem do Senhor através desse portal. Nesse tempo de Shovavim, nós queremos, de fato, Senhor, ser purificado, traz a nossa memória, limpa a nossa linhagem pelo sangue de Yeshua, para que nós possamos a cada dia ser santos como Tu és santo. Em nome de Yeshua Hamashi, no poder dele, nós oramos. Amém. E amém. Amém, queridos? Vem comigo, próxima live daqui a pouquinho. Vamos estar estudando aí. Um beijo no seu coração. Obrigado pela sua companhia aqui. Shalom, shalom.